Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Christian, vamos para mais um vídeo. Hoje é o momento do Evangelho no Lar. Eu aqui na minha casa já fiz a minha oração, pedindo a ajuda de Deus para que nós tenhamos um momento muito edificante de aprendizado nesse momento do Evangelho no Lar. Você na sua casa, sugiro que você também faça a sua oração antes de começar a ver este vídeo e acompanhar esse vídeo junto comigo. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Paramos na questão 219 semana passada, vamos para a questão 220, que a gente vai começar a falar sobre perda e suspensão da mediunidade. Então, sugiro que vocês façam uma oração aí, peguem o seu Livro dos Médiuns, se quiser acompanhar junto comigo. Se vocês quiserem já também separar um copo de água, suco, chá, café, o que vocês quiserem, para que no final desse Evangelho no Lar, que nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, nossos irmãos da luz fluidifiquem, magnifiquem, magnetizem este líquido para nos abençoar e nos ajudar. Então vamos lá, meus irmãos. Questão 220. Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a este respeito. Primeiro, os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero desta faculdade, mas frequentemente também isto não é senão uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que as produziu. Bem, então você vê, ele vai falar que a gente pode perder a mediunidade escrita, a mediunidade física, mas aí tu vê, na pergunta vai dizer todas as mediunidades, né? Então, a gente já vem com a mediunidade, né? Ela pode ser desenvolvida, ou ela pode ser já está lá aberta e depois tá lá escondida e chega no determinado momento a espiritualidade abre ela. Então a gente não perde as características. Só que veja, ela pode ser fechada momentaneamente. E dependendo do caso, se a gente estiver usando mal a mediunidade e tudo, ela é fechada para a encarnação inteira, né? Para que não se gere débitos, né? Porque lembrando que a mediunidade tem que ser utilizada para a luz, para justamente ser uma ferramenta de ajuda, de consolo, de despertar, de aprendizado para o médium e para quem ele estiver trabalhando, né? Se estiver usando a mediunidade errada, vai ser muito mais dívida do que crédito, né? Tem. 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? De qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Oh, que interessante, meus irmãos e irmãs. Olha que interessante. Se você está acompanhando o Evangelho no Lar comigo todas as semanas, a gente já viu semanas passadas de como... Lembra que a gente viu daquela questão? Sentar para trazer uma psicografia e não via nada. Entende? Então, às vezes pode ser uma questão de afinidade, pode ser uma questão de que às vezes pode estar um pouco nervoso. Entende? Ou às vezes trabalhar um pouco mais isso. Ou às vezes não é para mim mesmo. Né? Então, olha que interessante. Aqui o Espírito Verdade vem e nos reafirma isso numa visão agora mais ampla. Não só na psicografia, mas em todas as faculdades. Né? De que isso pode ser suspenso. Né? E olha que interessante. Não tem uma questão de fluido aqui. Unicamente. É o quê? É que às vezes não tem mais o trabalho. Né? Então, você às vezes vai fazer o trabalho e aí é só até aqui. E aí fechou. Então não é assim, nossa, acabou meu ectoplasma, eu preciso produzir mais ectoplasma. Não necessariamente. Pode ser que isso aconteça, claro que pode. Tem? Mas não necessariamente. É que às vezes é só aquilo ali. Então eu quero fazer uma psicografia. Mas às vezes naquele dia é para vir uma só. Não é para tu psicografar 10 cartas. Tem? Então olha que interessante. E aí eu acho que isso traz um pouco de conforto também. De imaginar que é o seguinte. E aí eu acho que quem trabalhar com a mediunidade, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu imagino que é muito importante entender que tu está se colocando à disposição de Deus. Está utilizando a tua mediunidade para o bem. Né? Idealmente é isso, né? Então, ou mesmo que você esteja utilizando negativo, Deus sempre está no controle.
A espiritualidade da luz sempre está no controle. Então você vai só até aqui. Entende? Então às vezes você não vai fazer muito mais do que você consegue. Você não vai se expor muito mais do que você consegue. Por quê? Porque Deus está à frente. Eu achei muito interessante esse ponto para dizer assim, nossa, mas eu queria fazer tanto mais e eu não consigo. No exemplo que eu dei mais cedo. Porque eu queria hoje psicografar 1 hora de cartas para a pessoa que está aqui sendo atendida e eu consegui psicografar só 5 cartas. Bom, porque era só fazer 5. Então olha que conforto de saber o quê? De saber que Deus está à frente, Deus está cuidando. Então se põe à disposição, estou aqui à disposição, vou trabalhar. Opa, veio só até aqui? Fechou. Não, veio só até aqui, beleza, não. E que bom, né? Achei bem interessante. Bem interessante. Vamos adiante. Terceira pergunta. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta e ainda menos para servir a sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, retira-se para procurar um protegido mais digno. Olha aqui que interessante esse aviso, esse alerta para nós, né? Então você está trabalhando com mediunidade para o bem. Então você tem que estar à disposição e trabalhando como uma ferramenta para tal. E aí você começa a se desvirtuar, que infelizmente é uma coisa que nós sabemos por diversas obras que acontece com muito mais frequência do que deveria. A pessoa começar bonito seu trabalho com a espiritualidade e aí em um determinado momento, alguns tempo depois, ela começa a subir sede de poder, porque ela quer assumir uma posição maior no local que ela congrega. E aqui eu estou falando de todas as religiões, porque mediunidade tem em todas as religiões, é uma característica humana, não é só no espiritismo ou só na Umbanda que tem mediunidade, né? Ou se perde por dinheiro, aí começa bonito, aí começa a crescer a obra, tem mais gente frequentando, mais gente vendo, aí começa a ter essa questão do dinheiro. Então você vê, os espíritos bons estão sempre juntos, sempre ajudando, sempre trabalhando. Mas começou a desintonizar, aí eles vão se afastar, né? E aí é aquela coisa, vamos relembrar o que a gente estudou, evangelhos passados, né? Da importância da nossa... Eu falo isso de quase todo... Eu acho que quase todo evangelho no lar chega a algum ponto que vem esse ensinamento para nós, né? A importância da nossa afinidade. Para quê? Para que a gente esteja em sintonia com os trabalhadores da luz. Entende? Por quê? Porque se eles se afastarem, aí você pensa, mas que dó. Não, mas é porque você está entrando em sintonia. E com certeza, antes dos irmãos da luz se afastarem, eles lutaram muito para tentar te fazer não abrir brecha para coisas negativas, né? Então, quem for trabalhar, lembrando que nós temos um capítulo aqui sobre formação de médiuns. Então, quem for trabalhar com a mediunidade, ela tem que ter uma reforma íntima dobrada. Tem que ter um cuidado, uma atenção dobrada. Por quê? Porque vai sofrer mais ataques negativos e vai estar mais exposto na linha de frente. Entende? Então, achei muito interessante essa terceira questão, porque vai nos deixar bem evidenciado isso, né? De que pode os espíritos bons se afastarem, mas a mediunidade vai estar aberta antes de ser fechada. E aí? Né? E um ponto aqui só para pontuar, que eu vim aqui só dei uma passada de olho rápida, né? Olha aqui como falei mais cedo, né? Da mediunidade não ser usada de maneira errada para dinheiro, para fama, para não sei o quê. Eu estou aqui no meio da resposta de Espírito Verdade para nós, né? Este dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta e ainda menos para servir a sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Que foi coisa que eu comentei mais cedo, né? Então você vê, mediunidade não é brincadeira. Se tu viu o meu vídeo sobre Voz de Aruanda, o livro de Norberto Peixoto Ramatiz, lá, não vou lembrar em qual parte do vídeo, procura na playlist livros de Norberto Peixoto aí que tu vai encontrar. Tem uma história de uma pessoa que começou a estudar desdobramento por curiosidade, para ver como é que é e tal.
sem ter todo o estudo da espiritualidade, sem se preparar para isso, e abre um problema, né? Então olha aqui, e o ponto de atenção, que eu já falei isso, mas só para pensar ele, deixar ele bem nítido. O Espírito Verdade vem nos dizer para servir a mediunidade. Então não é para você ser o famoso, o grandão, é para você justamente ajudar. Esse é o foco, né? Quarta pergunta. O espírito que se retira não pode ser substituído? E neste caso não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Esta impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sobre uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha, algumas vezes, a solicitude do espírito para com o médium com a qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e neste caso, não permite aos espíritos que o substituam. Interessante. Primeiro, já me chama muita atenção aqui quando... De novo, né? Ah, você vai se envaidecer. Opa, então já vamos suspender a mediunidade para quê? Para justamente o médium perceber que ele é uma ferramenta. Que a mensagem vem de lá para cá, como diz o Chico. Como acabamos de ver na questão anterior. De que não pode abrir brecha. Como orgulho, ganância, vaidade, arrogância, sede de poder, todas essas coisas. Nossa, são vias enormes de brecha, né? Para mediunidades negativas. Então olha que interessante. Suspende a mediunidade para quê? Para o médium parar para refletir. Falar, opa, pera lá. Isso vem no final aqui da pergunta. Pode ser substituído também para quê? Para o refazimento do médium. Então às vezes o médium pode estar trabalhando tanto que ele precisa de um momento de descanso, de reparo para o próprio corpo físico dele, né? Então é interessante, né? Interessante essa pergunta que tu vê que a gente está construindo essa pô, a medida pode ser suspenso, o que acontece? Ah, o espírito bom saiu, pô, ele pode sair e depois voltar, ele pode ficar ali, ou ele pode sair, a gente sabe, né? Pessoas que estão lutando, o espírito da luz para ajudar e a pessoa não vai abrindo brecha, tudo vai entrando cada vez mais em sintonia, cada vez mais afinidade com espíritos obsessores, com o espírito das trevas. O que vai acontecer? O espírito da luz vai deixar, vai se afastar. Pô, mas que injustiça! Pô, mas você está entrando em afinidade. Tem para quê? Para o próprio aprendizado do médium. Tem. E aí, o que vai começar a acontecer? Pô, tem. Nós sabemos que trabalhos para a luz, a gente vai sentir aquela energia boa, aquele contato bom, tudo. Por quê? Porque são irmãos da luz. Agora, pô, começou a sentir uma coisa meio ruim. Pô, então você tem que estar atento. Tem. E às vezes, e Deus vai permitir isso para quê? Para o próprio discernimento do médium. E aqui eu trago uma mensagem que foi trazida nessa palestra que veio essa semana. Tá vendo aqui no canal do EPA, do Espiritualidade de Pedro Augusto, uma palestra de 3h30 que ele deu lá na... esqueci o título da palestra, mas ele deu numa palestra agora que não foi na casa dele, foi em São Paulo, estado de São Paulo. Lá. Não vou lembrar agora específico. Olha mais ou menos na data aqui no vídeo. Foi lá finalzinho de novembro de 2025. Ele postou 3h30. Em determinado momento da palestra, Pedro, mais os invisíveis que estavam ali com ele, vai falar justamente sobre isso. Ah, mas vai dar uma obsessão. Deus vai permitir, porque para o aprendizado do médium. Porque se a luz está trabalhando de várias formas, em vários momentos, para tentar te ajudar, para tentar te resgatar, e tu não está se abrindo para isso, então às vezes tem que vir uma outra forma de lição para quê? Para justamente esse discernimento, né? Ou às vezes nem que não seja uma questão de lição, mas só para você perceber, entende? De, pô, peraí, quando eu canalizo um espírito da luz, como é que eu me sinto? Pô, me sinto bem. A gente já viu isso em momentos evangelhos para trás. Pô, qual o tipo da mensagem que eu estou escrevendo quando a gente estava estudando psicografia? Qual o tipo da mensagem? Qual o teor da mensagem? Entende? Qual o tipo de linguajar que o médium, que o espírito está me intuindo a escrever? Né? Para quê? Para já fazer um filtro.
Tem de saber, opa, peraí, esse médium aqui, esse espírito aqui é da luz. Pô, mensagem bonita, com conteúdo edificante, com uma linguagem correta. Ah não, pô, agora uso de palavrão, tô sentindo aquela energia ruim, tô sentindo meu coração tá apitando que tem uma coisa errada. Pô, vou ler a mensagem, percebo que pô, o conteúdo não tá legal. Opa, então já pra quê? Pra já se atentar que alguma coisa não tá certa, né? Quinta pergunta. Vêem-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. É a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente, é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritos verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. O Espírito Verdade aqui vem dar uma exortadinha, né? Entende? Então você vê. E aqui, de novo, faço a leitura e me chama muita atenção a importância da confiança em Deus aqui, né? Confiança na espiritualidade maior. Pô, você tá trabalhando, tá tudo certo, tá tudo funcionando, você é um médium honesto, um médium correto. Tudo certinho, reforma íntima, os estudos espirituais. E aí, pô, suspender a tua mediunidade. Bem, pô, vou confiar que Deus tá à frente, né? Porque não sabemos. A seara enorme que tem de trabalhadores. De trabalho, perdão. E poucos trabalhadores. Então tu acha que a espiritualidade da luz ia perder um trabalhador honesto, correto, que está mandando bem? Nem de forma nenhuma. Então, pô, se isso aconteceu, tem algum outro motivo. Né? Então você vê, para quê? Para treinar paciência, para treinar confiança em Deus. E aí vamos lembrar da questão anterior que a gente viu? Opa, se o médium estiver começando a se perder de vaidade, não sei o que, levando com brincadeira e tal, pode se suspender, para quê? Para ele se atentar. Tu vê aqui? Então, opa, pode ser que seja suspendido. Então, muito interessante, né, gente? Muito interessante. A gente vê que é um trabalho muito sério. Então, a mediunidade pode ser suspendida por um mau uso, ou pode ser, às vezes, uma outra questão. Né? E aí, de novo, eu finalizo essa questão, me vem forte aqui no coração justamente essa reflexão de trabalhando com a mediunidade com Jesus, trabalhando para Deus, trabalhando para a luz, a importância enorme de se estudar a espiritualidade, de se colocar à disposição para trabalhar, colocando o ego num segundo momento. Né? A gente sabe que o ego é muito importante, principalmente para nós que estamos encarnados. Né? Ele é uma ferramenta importantíssima para nós. Neste momento planetário, nesses corpos físicos. Mas quem tem que comandar é o espírito, e quem tem que comandar é a confiança em Deus. Né? Então, estou trabalhando lindo, nossa, estou fazendo tantas coisas, opa, parou a coisa. Não, então tudo bem, se Deus parou, alguma coisa está acontecendo. Pô, levar para reflexão, levar para meditação, falar, pô, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Pô, será que minha obra está indo no caminho certo? Não, pô, eu olhei, tá tudo certo. Colocar minha atenção e falar, Deus, eu quero trabalhar. Pô, como é que eu faço para ajudar de novo? Me fosse pensar minha mediunidade, o que está acontecendo que não vem mais mensagem, não vem canalizações. E confiar, não está vindo? Perfeito. Então vamos continuar estudando, atento ao que está acontecendo, né? Então é um negócio que eu acho que é até meio anti-egóico, né? Porque a gente começa a estudar seriamente espiritualidade, não ficar de oba-oba, não ficar superficial, e a gente vai vendo que, assim, de fora pensa assim, nossa, o médium ele tem voz ativa, ele é o cara que comanda, ele é o cara que está à frente, e a gente começa a ver que não. Mesmo que você seja um dirigente, uma casa espírita, um pastor, um pai ou mãe de santo, esteja à frente do trabalho, na parte aqui física, mas na realidade você está à frente isso daqui. Porque isso daqui é espiritualidade da luz, e isso daqui tudo, esse montão, né? Deus à frente, né? Então é uma questão que eu acho muito interessante, né? De olhar o que a gente viu nas questões anteriores agora, de servir, né? De falar assim, não, pô, eu sei que Deus está cuidando, e é isso, pô, né? Então eu trabalho numa casa espírita, pô, minha mediunidade não está aparecendo mais, o que está acontecendo? Pô, já olhei isso, já levei em oração, já percebi que minha reforma íntima está certa,
Já vi que eu não estou abrindo brecha para coisa negativa, tendo orgulho, tendo vaidade, tendo arrogância, tendo busca de poder, nada disso. Opa, então vou continuar talvez no trabalho aqui, dizendo, Deus, estou trabalhando, mas fazendo uma outra coisa que não seja do holofote. Porque às vezes pode ser justamente como essa questão aqui do Espírito Verdade para nós. Para trabalhar a paciência, às vezes para trabalhar para não subir a cabeça. Para dizer, não, beleza, deixa o outro médium assumir a frente. Pode ser que seja esse realmente o trabalho. Para quê? Para você trabalhar a tua humildade. Né? Lembrando que é sempre muito importante o discernimento. Sexta pergunta. É necessário, neste caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha sim, se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. Aí, ó. Tá vendo? Então veio a mensagem do mentor e falou, ó, sua mediunidade vai ser suspensa, você vai ficar um mês sem escrever. Perfeito. É isso daí. Entende? E aí eu faço a leitura aqui, eu lembro de alguns trabalhos que às vezes, em casas espíritas ou casas de umbanda, o médium está passando por dificuldades, tudo, e aí vem a ordem da espiritualidade. Fala assim, ó, hoje esse tal médium não vai canalizar, não vai incorporar. E às vezes tem médium que fica chateado, fala, pô, mas já faz um mês que eu não incorporo. Pô, mas será que ele está com nível de frequência para isso? Lembra que tudo é afinidade? Lembre-se, tudo é afinidade. Então se a gente não tiver a afinidade dos irmãos da luz, a gente vai conseguir servir a luz? Se a gente às vezes está passando por dificuldades, às vezes pode estar tão ruim, que a gente não está em condição de fazer o trabalho. Então a gente vai mais atrapalhar com outra coisa. Aí vem a espiritualidade e fala, ó, esse médium vai ficar um mês sem canalizar, sem psicografar, sem fazer o trabalho. E aí às vezes a pessoa fica chateada. E pô, não é, tu vê? Não é. Por quê? Porque se falou que não é, pô, vamos respeitar esse um mês. Continuar trabalhando, vou continuar ajudando dentro. Ah, não, um mês tu não vai poder frequentar a casa. Pô, levar para Deus, pô, será que faz sentido isso? Porque, como eu falei agora no finalzinho, a gente tem que levar discernimento. Falar, pô, faz sentido? Pô, mas pediram para mim ficar um mês sem participar da casa. Pô, então fazer o seguinte. Pô, faz sentido o que meu coração diz. Entende? Levar em oração para Deus, para buscar discernimento. Pô, meu coração diz que sim, eu acho que faz sentido. Se afaste um mês, continue estudando em casa. Continue fazendo seu trabalho em casa, suas orações, sua meditação, seus estudos. Entende? Para quê? Para que um mês você retorne. Né? Tem um motivo que nós não sabemos aqui. Tem, mas com certeza Deus não vai tirar nenhum trabalhador da luz do seu trabalho ativo que não seja por um bom motivo, ainda mais num momento como esse que nós estamos vendo, transição planetária, né? Questão número 7. Haveria um meio de abreviar esta prova? A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. Olha que legal. Então, ó, prece, vai se conectar a Deus, vai orar a Deus, para se conectar com os irmãos da luz, com a fonte criadora. E a resignação. Então, pô, vai confiar. Cara, não entendo por quê, mas eu vou confiar em Deus. Sei que tá tudo certo. Sei que tem um motivo para isso. E aí vai ficar parado? Eu achei bem interessante a espiritualidade falar isso. Não, você vai fazer uma tentativa. Ah, não funcionou? Beleza, pô, e continuar fazendo a tua parte. Tem de estudar, de fazer reforma íntima e tudo mais. Né? E não ficar ali. Então, o que eu absorvo dessa resposta? Ah, então o espírito mandou eu ficar um mês sem trabalhar com mediunidade. Ah, beleza. Tá, mas eu queria diminuir. Tá, mas é um mês. Ah, não, então eu vou sair pra praia, eu vou passear, vou fazer um monte de coisa mundana e... Pô, às vezes não é isso. Às vezes eu vou continuar envolvendo, mas não naquele trabalho. Né? Que é o que ele vai falar. Tu vai continuar na prece. Vai continuar na resignação. Então tu vai continuar no teu caminho evolutivo. Caminhando para se tornar uma pessoa melhor. Só que sem a tua mediunidade ativa. Entende? E vai continuar com a prece. Então o que eu entendo disso? Entendo que assim, ó. Então não é bagunça. Não é tipo, fiquei um mês. O espírito da luz veio, meu mentor veio e disse, um mês suspenso de mediunidade. Ah, nossa, então agora eu vou beber, vou fumar, vou sair fazendo um monte de besteira para daqui a um mês, quando eu voltar a trabalhar com a mediunidade, aí eu volto a seguir o caminho. Não, de jeito nenhum, porque aí significa que tu não tá verdadeiramente evoluindo e se reformando intimamente. Né? Porque se para de trabalhar virar uma bagunça, pô, aí não entrou no coração, né? Então, achei bem interessante essa reflexão, né? Número 8. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente?
De nenhum modo. O médium está, então, na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão, e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo o deve, continuar a entreter-se pelos pensamentos com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta de mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Olha aí, ó. Entende? Faz total sentido isso, né, meus irmãos? Eu acho que aqui não precisa nem uma reflexão muito profunda, né? Ah, suspendi a mediunidade.